O Simples Nacional é realmente o melhor regime tributário para a sua empresa? Contador Credson por aqui da Nova Londres Contabilidade Digital. Hoje eu vou te explicar como funciona o Simples Nacional, quando é que ele é vantajoso e principalmente quando ele deixa de ser vantajoso. O grande diferencial do Simples Nacional é que ele unifica vários impostos, impostos federais, estaduais e municipais, tudo em uma única guia, o famoso DAS. Então, dentro do DAS estão os seguintes impostos: imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição da pessoa jurídica, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS e o INSS patronal para alguns casos. Então, ou seja, você vai pagar todos esses impostos em uma única guia. Então isso reduz muito a burocracia, porque imagina você todo mês receber ali 7 ou 8 guias de impostos para pagar. Então, no máximo, no Simples Nacional, você vai pagar uma ou duas guias, ok? Como é que funciona na prática o Simples Nacional? O Simples Nacional ele é dividido em anexos, que são tabelas de alíquotas conforme o tipo de atividade. Então, dentro do Simples Nacional, quando você abre uma empresa, você vai estar dentro de um ou mais anexos e isso vai depender da sua atividade. O anexo 1 é do comércio, o anexo 2 é da indústria e os anexos 3, 4 e 5 são anexos de empresas de serviço. Eu vou compartilhar com você aqui a minha tela e eu quero te mostrar aqui, então, esses anexos. Então, aqui está o anexo 1 do Simples Nacional, que é do comércio. Então, veja, dentro do Simples Nacional, esses anexos, eles têm faixas de faturamento. O Simples Nacional, ele pode, até o limite máximo de faturamento, até 4 milhões e 800. Então, veja, todos esses anexos, as faixas de faturamento são sempre iguais. O que é que vai diferenciar aqui de cada anexo? É as alíquotas. Então, se você está no comércio, por exemplo, e a alíquota inicial, se você faturar até 180 mil reais, você vai pagar 4%. Em muitos estados não chega nem a ser 4%, porque o estado ele concede um desconto da parte de ICMS até 360 mil. Aqui no Paraná, por exemplo, essa alíquota inicial ela é 2,60, se eu não estiver enganado. Então aqui está o anexo 1, que é do comércio. Agora o anexo 2 já é das indústrias. Olha as alíquotas como começa. Começa com 4,5 e vai aumentando conforme você vai aumentando o seu faturamento, ok? No anexo 3, 4 e 5, conforme eu te falei, esses anexos trata de empresas de serviço. Então, o anexo 3 é o anexo de serviço mais utilizado pela maioria das empresas. Então, alíquotas do Simples Nacional para empresas que oferecem serviços de instalação, de reparo, de manutenção, além de agentes de viagens, treinamentos e algumas atividades que a Receita não considera que deva possuir responsabilidade técnica, ok? Então, geralmente aqui a maioria das empresas de serviços estão aqui. Veja que começa com 6% e conforme vai faturando, a sua alíquota vai aumentando. Veja que depois dos 360 mil de média de faturamento, você já está pagando aqui 13,5%. O anexo 4 também é de serviço, só que alguns serviços específicos, como por exemplo, serviço de advocacia, vigilância, obras, construção de imóveis. Veja que começa com 4,5, mas quem está nesse anexo aqui, se tiver folha de pagamento, vai ter que pagar os 20% do INSS patronal, ok? E já o anexo 5 também é de serviço. Esse anexo 5 a gente conhece mais como algumas profissões mais regulamentadas, como médico, fisioterapeuta e assim por diante. Veja que começa com 15,5 também, é bem alto. Então aqui do anexo 5 existe uma estratégia chamada Fatoré que você consegue tirar desse anexo aqui e levá-la aqui para o anexo 3. Algumas atividades apenas, as que estiverem aqui nesse anexo 5, ok? Então veja que o Simples ele tem vantagens e desvantagens. Vamos lá para as vantagens. Você vai pagar uma única guia. Você tem menos obrigações acessórias. As alíquotas são progressivas, conforme a gente viu ali. Ideal para quem está começando o seu negócio e tem um limite de faturamento. Não pode passar de 4 milhões e 800. Agora, qual que é a desvantagem de repente você ter uma empresa no Simples?
Nem toda atividade pode ser o simples. Por exemplo, uma hold, bancos, factories, esse tipo de atividade não pode ser enquadrado no Simples Nacional. Algumas empresas pagam mais imposto do que se estivesse no lucro presumido, por exemplo. Como a gente viu no anexo 5 de serviço, veja que ali começa com uma alíquota de 15,5%. E dependendo da atividade que você está, no lucro presumido, você poderia começar com 13, 13,5%. Então, olha aí, já dá diferença. Empresas do Simples não gera crédito de ICMS, PIS, COFINS. À medida que vai crescendo, a empresa não pode ultrapassar o limite do Simples Nacional, que é de 4.800.000. Se acontecer isso, dá uma dor de cabeça tremenda. Então, o Simples, ele é vantajoso? Sim, ele é vantajoso, mas só quando ele se encaixa ali na realidade da empresa, porque você tem que avaliar se de fato o Simples é vantajoso para a sua realidade. Tem realidade que não é. Então, antes de você sair abrindo a sua empresa, escolhendo o Simples Nacional, precisa fazer um planejamento tributário com um contador que seja especialista. A escolha certa com relação ao regime tributário pode fazer você economizar milhares de reais por ano e evitar dor de cabeça aí com o fisco, ok? Por hoje seria isso, espero que eu possa ter te ajudado a você entender um pouco mais sobre o Simples Nacional. Então se inscreva aqui no canal, deixe aí o seu comentário, deixe o seu like também, compartilhe esse vídeo, especialmente com aquele amigo seu que é empresário e que ainda acha que o Simples é sempre o melhor negócio. Um grande abraço e vou ficando por aqui.